Ilustração vetorial é considerado um trabalho artístico ou apenas um trabalho meramente técnico? Perguntaram pra mim aqui sobre ilustração vetorial e eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Foram poucas as vezes em que eu abordei o tema de ilustração digital, então eu acho que não tem nenhum vídeo no canal em que eu falei especificamente sobre vetor. Isso me fez pensar em algumas coisas e eu provavelmente vou fazer mais vídeos falando sobre o vetor, tá? Mas vamos ater-se a essa pergunta. É considerado arte ou é um trabalho meramente técnico? Isso é difícil, tá? Eu vou ser sincero que eu não tenho uma resposta tão pronta e direta como das outras vezes. Eu não sei, cara, é meio complicado assim, porque existe ainda vamos dizer, uma briga aí de pessoas que dizem que arte digital, né, o trabalho digital, ele não tem um valor artístico equivalente ao de uma arte tradicional. Isso não sou eu que estou falando, tá? Existe, isso é um fato, tá? E comercialmente isso também acontece. A arte digital tem menos valor que a arte tradicional. O digital ele pode ser facilmente manipulado, né? Ele não tem um original, enfim, são várias discussões. Assim. O que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte: a arte digital, ela consiste basicamente em uma manipulação visual de pixels. Então quando você está trabalhando no computador, lá no Saito ou no Photoshop, você está fazendo um desenho, o que você está fazendo é basicamente mexer em códigos, programações estabelecidas. Você não está de fato manuseando tecnicamente, né, fisicamente alguma coisa. E o que você vê na tela do computador é o que o pessoal chama de interface amigável, é uma coisa que você identifica. Então, por exemplo, a própria pressão da mesa digitalizadora, você controla ali, você pode fazer a mesma pressão e ter resultados mega diferentes. Você pode usar um monte de brushes, tal, de efeitos, que é muito diferente da pessoa ficar lá desenhando na mão, tá? Então, assim, digamos que a arte digital, né, eu posso afirmar que ela, digamos, foi uma coisa que se originou a partir da programação. Alguns vão querer me matar por causa disso, mas eu quero que você entenda. Os primeiros computadores, que era só a tela verde, era só basicamente texto e para informação. Quando começou a evoluir e surgir os computadores caseiros, algumas pessoas começaram a desenvolver pequenos jogos ou animações ou coisas. Veja os primeiros jogos de videogame, né? Você tinha lá um bonequinho assim, né? E você tentava fazer um bonequinho com aqueles quadradões. Hoje essas figuras viraram verdadeiros ícones, né? Da cultura pop. Então algumas pessoas começaram a utilizar essa interação digital, que é uma programação, para criar imagens, né? E aí começou a surgir o pixel art, né? Que chamam, né, a arte em pixels. Então tem-se, digamos, uma herança que é da programação e não necessariamente das vanguardas artísticas, movimentos tradicionais, tudo, né? Antes de você querer me pegar pelo pescoço, falando que eu acho isso, tá? Eu não acho isso não. Pra mim, a arte digital é uma nova maneira de você fazer arte, tá? Eu fiz um vídeo da série Traz o Estilo da Pixel Art. Eu recomendo que você assista e lá eu falo sobre isso. E eu dou um pouco da minha opinião e alguns questionamentos sobre o assunto, beleza? Então, o vetor, finalmente chegando no vetor, você trabalha diretamente com os códigos do computador. Por isso que você não tem aquela quebra de pixels, por isso que, né, a curva é perfeita. Você literalmente está fazendo ordens, né? Então, eu quero uma esfera de tantos centímetros por tanto. Você digita lá, lá está. Isso é praticamente uma programação. Então, assim, existem alguns artistas que são especializados em fazer arte vetorial e fazem umas coisas sensacionais. É claro que eu não estou considerando Trace Bitmap, pelo amor de Zeus, né? Isso, né? Não, isso não. Eu estou considerando pessoas que realmente fazem, né, com as ferramentas, né, coisa tudo, compõem essas artes. A meu ver, é um negócio muito trabalhoso, cara. Eu não consigo olhar para uma arte vetorial e ver demérito. É uma outra maneira de você fazer arte, cara. Mas é cor, luz, tal. Cara, ótimo! A gente está trabalhando com uma outra percepção visual, até de matizes, que a tinta muito dificilmente consegue reproduzir. Então o vetor dá muito trabalho para fazer. A meu ver, na minha opinião, é uma coisa que é uma arte digital também.
E ela é diferente de quem trabalha com bitmap, tá? E quem usa Saitu, Photoshop, etc. Inclusive, eu vou dizer para vocês, tá? Tem muitos ilustradores que fazem artes digitais fantásticas, excepcionais e não sabem fazer uma curva com vetor. E existem designers que utilizam muitas ilustrações do vetor, fazem tudo com vetor, mockup, perspectiva tal, e não se consideram ilustradores. Então parece que a ilustração vetorial ele está lá meio que entre a ilustração e entre o design gráfico. Ele está meio que parece, imagina dois círculos assim, ele está meio na tangente ali. Então assim, cara, o vetor no mercado ele é percebido como uma arte, tá? Como uma ilustração assim. Mas no sentido de você ter uma coisa mais autoral assim, tudo é complicado, tá? Por quê? Por que é complicado? A resposta é banco de imagens. Tá? Esse é um grande ponto aí. As ilustrações vetoriais acabaram indo para essa direção de banco de imagens. Né? Então você tem lá grandes portais como Shutterstock, Victrizi, né? E por aí vai, que as pessoas elas compram vetores prontos por tipo $2, $4, $5. Né? Ah, eu quero um vetor de um carrinho de pipoca. Escreve lá, tem. Quanto custa a licença disso? $4. Beleza, comprei. Posso pegar e utilizar. E como o vetor tem essa característica de você quebrar ele, utilizar pedaços, eu posso comprar uma ilustração que é de uma paisagem e utilizar só um arco-íris que está no fundo. Então a pirataria disso também ficou muito fácil de acontecer. Então, infelizmente, muita coisa do mercado de ilustração vetorial acabou caindo para essa coisa do banco de imagens. Tudo que é banco de imagens, que é pronto, que você paga uma licença baratinha, acaba virando uma coisa mais desvalorizada, porque ele não é algo personalizado. Então assim, galera, o que eu acho que no sentido de valor, né, de mercado, para ser considerado arte, eu acho que você tem que ver o vetor como uma ferramenta que justifique o seu uso para o seu trabalho. Então, por exemplo, se você quer fazer uma ilustração em que no vetor vai ser mais rápido, mais eficiente, vai ter uma funcionalidade melhor, porque você pode ampliar, reduzir, o arquivo é menor, e a linguagem do vetor, que é a coisa mais chapadinha, da sobreposição, tal, vai te dar um resultado mais legal para o seu trabalho autoral, bacana. Aí eu acho que funciona, que é legal, tá? Agora, se você for fazer vetores muito simplesinhos, tipo arabesco, florzinha, arco-íris, borboleta, cara, você vai estar tendo muito trabalho por uma coisa que virou de banco de imagens, tá? Então, infelizmente, a ilustração do vetor pelo vetor, nesse sentido comercial, ficou uma coisa mais banalizada hoje em dia, tá? Vale pelo conhecimento técnico do que você vai usar para aprimorar o seu trabalho. Eu uso dessa forma. Então, a coisa mais importante é você tentar ter um trabalho que tenha a sua identidade, que tenha uma funcionalidade bacana e que você saiba utilizar as ferramentas, tanto digital quanto tradicional, seja o bitmap, seja o vetor, da forma que corrobore para o seu desenvolvimento, para que você tenha um trabalho mais bem resolvido, certo? Já falei demais, né? Então, muito bem, se você gostou desse vídeo, achou bacana, te ajudou, joinha, se for favorito, compartilhar, se quiser fazer posições na no canal, se inscreva se você tiver mais algum comentário, dúvida ou questão pertinente, escreva nos comentários que estão à disposição de vocês e pode virar mais um vídeo aqui no Wikitips, certo? Muito bem, então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.